Shalom, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui é Alessandro Silva, mais uma vez para nós meditarmos o Evangelho do domingo. Estamos no terceiro domingo da Quaresma, do ano B. O Evangelho de hoje é do livro de João, capítulo 2, versículos de 13 a 25. Vamos orar então, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Senhor, te bendizemos, te glorificamos, Jesus, por tantas graças, por tantas bênçãos, Senhor, em nossa vida. Obrigado, Jesus, por mais uma semana. Nós pedimos a tua bênção, Senhor, sobre nossas casas, nossas famílias. Nos ilumina, Senhor, com a tua verdade, Jesus. Nós pedimos, Senhor, o teu Espírito Santo sobre nós, sobre todo o nosso país, sobre toda a humanidade, para que desmascare todas as mentiras e se revele a verdade, Jesus. Como os homens estão enganados, Senhor, nós clamamos o teu Espírito Santo, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Encontrou no templo os vendedores de bois, de ovelhas e de pombas, e os cambistas sentados às bancas. Fez então um chicote de cordas e expulsou-os a todos do templo, como a ovelhas e os bois. Deitou por terra o dinheiro dos cambistas e derrubou-lhes as mesas. E disse aos que vendiam pombas: tirai tudo isto daqui, não façais da casa de meu pai casa de comércio. Os discípulos recordaram-se do que estava escrito: devora-me o zelo pela tua casa. Então os judeus tomaram a palavra e perguntaram-lhe: que sinal nos dás de que podes proceder desse modo? Respondeu-lhes Jesus: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram os judeus: foram precisos 46 anos para se construir este templo e tu vais levantá-lo em 3 dias? Jesus, porém, falava do templo do seu corpo. Por isso, quando ele ressuscitou dos mortos, os discípulos lembraram-se do que tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra de Jesus. Enquanto Jesus permaneceu em Jerusalém pela festa da Páscoa, muitos, ao verem os milagres que fazia, acreditaram no seu nome. Mas Jesus não se fiava deles, porque os conhecia a todos e não precisava de que lhe dessem informações sobre ninguém. Ele bem sabia o que há no homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, há uma reflexão muito profunda a ser feita nesse evangelho de hoje e gostaria que você prestasse bastante atenção. Nós vemos aqui Jesus, ele faz um chicote com cordas e ele literalmente derruba as mesas, empurra o dinheiro no chão, expulsa bois e pessoas que estavam vendendo dentro do templo de Deus. Essa imagem de nosso Senhor Jesus Cristo muitas vezes é floreada, porque hoje na sociedade, meus irmãos, há em voga um discurso de um Jesus pacifista. Jesus é pacífico. Jesus não é pacifista no sentido exagerado do termo, que você não deve fazer nada, você tem que ser uma mosca morta. Não. Deus, o nosso Deus, é um Deus que age. Na Bíblia inteira fala de um Deus, a ira de Deus. Fala sobre a ira de Deus, fala sobre o julgamento de Deus. Fala como que Deus
é justo, é misericórdia, mas é justiça, e condena a quem não o segue. Condena à morte eterna aqueles que não desejam a luz. O inferno existe, meus irmãos. É uma realidade que muitos acham que é um mito, que é isso, que é aquilo, e tentam mascarar com teorias teológicas inventadas da cabeça de um teólogo maluco, como Bultmann e outros. Trouxeram essas coisas torpes em alguns seminários, infelizmente, mas a doutrina oficial da igreja é: céus e terras passarão, mas as palavras de Jesus não passarão. E a doutrina da igreja é sólida. Nos documentos oficiais, no catecismo da igreja católica, o inferno existe e é uma realidade cruel e verdadeira, do qual nós devemos temer e tremer, meus irmãos. Porque existe uma ira divina, existe uma justiça divina, e aqui nós vemos um Jesus, de uma certa forma, tomada por uma ira divina. Os apóstolos falam que lembraram do termo, do escrito bíblico: o zelo pela tua casa me consome. Vocês acham que Jesus, vou derrubar aqui a banca de vocês, com licença, aqui, eu vou aqui com carinho? Não foi assim, meus irmãos. Foi com uma certa violência, sim. Não devemos mascarar o evangelho. São Francisco de Assis, ele nos ensina, nós devemos seguir o evangelho tal qual. O que significa o evangelho tal qual, como São Francisco fala? É seguir o evangelho tal como ele é, sem florear, sem mascarar. São Francisco de Assis colocou na sua regra primeira 3 quaresmas para os irmãos fazerem. 3 quaresmas, quaresma de São Miguel Arcanjo, a quaresma agora que nós estamos vivendo, uma outra quaresma no advento, quaresmas com regras rígidas, meus irmãos. São Francisco de Assis sabia desse Deus, esse Deus que é amor, mas também é um Deus que julga. São Francisco de Assis, que amava os animais, proibiu os seus irmãos de terem animal de estimação, porque o animal pertence à natureza. Você acha que São Francisco ia ficar feliz com esse bando de gente que fica cultuando mais o animal do que o ser humano? Que fala: eu prefiro um cachorro do que uma pessoa. Nunca São Francisco de Assis iria coadunar com isso. Meus irmãos, nós vemos hoje uma falsa religião. Criar um ídolo de Jesus, querem empurrar a goela abaixo. Jesus foi gay, Jesus foi isso, Jesus foi aquilo. Estão mascarando, criando um ídolo. Nós precisamos voltar para o verdadeiro Jesus, aquele que prega e fala na cara: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E quantos aí falam: não, você só faz o que o seu coração te inspirar. Que coração? O livro de Isaías, o livro de Jeremias, essa semana falou para nós na primeira leitura: não há nada de mais ardiloso e falso do que o coração. Jesus fala: todo o mal do ser humano vem do coração, e nós vamos seguir o coração. Nós temos que seguir nosso Senhor Jesus Cristo e renunciar a nós mesmos, renunciar às nossas falsidades, à nossa racionalidade, as emoções, o nosso coração, e seguir nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a verdadeira conversão, essa é a verdadeira vida eterna. Olhar para Jesus e pegar o exemplo dele e agir com uma certa violência para com o pecado, para com o mal, que aqui Jesus nos ensinou. Voltemos de coração essa quaresma. Pense e ore sobre isso. Deus te abençoe. Shalom.